Eu sou Ricardo Jarrem, escritor e, com muito orgulho, professor desta rede de ensino. Queria dizer que todos são muito bem-vindos à segunda jornada do Reforço Rio. Esta é uma iniciativa da Coordenadoria de Ensino Fundamental realizada pela equipe CEF, Reforço Rio, da SME, com o objetivo de promover a reflexão sobre as práticas de recomposição e fortalecimento das aprendizagens em nossa rede de ensino. A nossa segunda jornada integra as ações do programa Reforço Rio, uma iniciativa importante que abrange toda a nossa rede pública municipal de ensino aqui do Rio de Janeiro, voltada ao apoio pedagógico para a recomposição e o reforço das aprendizagens dos nossos estudantes do primeiro ao nono ano do ensino fundamental. Claro que alinhados aos princípios de uma educação pública, equitativa e de qualidade, princípios inegociáveis para a gente. O programa busca sistematizar estratégias que contribuam para superar as defasagens de aprendizagem identificadas ao longo da trajetória escolar de nossos estudantes. Reconhecendo que a formação docente é essencial para a efetivação dessas estratégias, a nossa jornada se consolida como um espaço de diálogo. E para isso, a gente tem diversos QR Codes espalhados ali. Vocês já podem começar a fazer interações, perguntas, comentários, porque esse vai ser o nosso único canal de comunicação. Então, tudo que vocês escreverem vai chegar para a gente, vai ter uma pessoa que vai aqui e a gente vai conseguir falar e dialogar com vocês. Beleza? Estamos combinados? Então, o QR Code é a nossa forma de dialogar com vocês hoje, hein? Para refletir e trocar os nossos saberes. Nesta edição de 2025, que traz como tema currículo, planejamento e ludicidade, as estratégias para a garantia da aprendizagem, a jornada se desenvolve em dois momentos. Ontem, no dia 28 de abril, a gente teve um incrível videocast, né? Que foi exibido às 15 horas, ao vivo, e tá lá no canal da Multirio, para quem quiser assistir várias vezes, porque a nossa formação é continuada. Em que a gente discutiu o uso pedagógico dos dados e a dimensão institucional das ações do nosso programa Reforço Rio, com a presença do nosso subsecretário, Adriano Giglio, e da nossa grande equipe do Reforço Rio, da CEF. E hoje, 29 de abril, estamos reunidos aqui presencialmente, focados no fortalecimento das práticas pedagógicas nos componentes curriculares de língua portuguesa e matemática, a partir da integração entre currículo, planejamento e abordagens lúdicas. Desejamos a todos e a todas um excelente encontro e que a gente aproveite ao máximo as trocas e as aprendizagens para que esse espaço possa ficar quentinho num dia chuvoso como esse. Para isso, eu queria fazer um convite aos mais corajosos, que venham mais para frente, para que a gente fique mais perto, para que a gente consiga sair mais bonito na filmagem. Então vem aqui no meio, tá tudo vazio, ó. Vem para cá, gente, vem compor aqui para a gente sair bonito na foto. Tá todo mundo aglutinado aí atrás, vem para cá para frente, para ficar um cenário mais bonito aqui, ó. Um povo maravilhoso chegando, ó. Tem um lugar aqui, ó. Aqui no meio, ó. Vem, gente, vem para frente, vem. Vem para frente. Vem para frente que depois a nossa coordenadora Carla vai dar chocolate para todo mundo que chegar. Que chegar aqui para o meio, vai ter chocolate garantido da Carla. E em nome da Carla e do Adriano Giglio, eu queria agradecer a presença de vocês. A gente sabe o quanto é importante esse espaço para a gente. Então a Carla, toda a equipe CEF, está aqui de coração aberto para receber todos vocês. Bem, é isso. Agora vem uma das horas que eu mais gosto, assim, que eu sou muito criança, né?
e já trabalhei muito com estratégias de reforço e de recomposição de aprendizagem e acredito muito na atividade lúdica. E a pessoa que eu vou chamar aqui, eu sou extremamente fã. Trabalho com ela todos os dias, eu vivo falando assim, conta uma história, faz um musical, canta uma música, eu não deixo ela em paz. Então eu vou ter o privilégio de dividir com vocês essa artista, amiga, uma pessoa doce, que vai fazer um mimo, né, que a equipe do Reforço Rio trouxe para vocês, que é trazer uma estratégia lúdica que é da oralidade. Então, eu vou convidar a Bela a subir ali pela direita para fazer sua participação. Com vocês, Ana Belo. Boa tarde, tudo bem? Eu vou começar convidando vocês a cantar uma música comigo, tudo bem? Vamos tentar? É bem fácil, é uma música que a gente vai fazer junto e para a gente fazer essa música a gente tem que fazer gestos também. Depois vocês vão entender que os gestos fazem parte da música, tá bom? É bem simples, então vamos lá comigo, ó. Funga aláfia, axé, axé. Funga aláfia, axé, axé. Funga aláfia, axé, axé. Funga aláfia, axé, axé. Fácil, né? Vamos agora que vocês já aprenderam já? Então quero ver. Funga aláfia, axé, axé. Funga aláfia, axé, axé. Funga aláfia, axé, axé. Funga aláfia, axé, axé. Então vamos lá para o significado, né, que é o mais bacana. Essa é uma canção de origem africana, é uma canção de boas-vindas. Alguém já conhecia? Já? Quando a gente bota a mão na nossa cabeça e estende para frente, eu quero dizer que os meus pensamentos estão em você. Quando eu boto a mão na minha boca, eu quero falar que as minhas palavras são de acolhimento. Quando eu boto a mão no meu coração, eu quero falar que o meu coração está cheio. As crianças sempre falam, já sabem. E quando eu boto a mão, essa parte mais difícil de explicar para as crianças. Quando eu passo a mão assim, eu quero falar que eu não tenho cartas na manga. Eu sou seu amigo, eu não vou te enganar. E as crianças sempre perguntam, cartas na manga? Elas não entendem. É muito difícil, eu tenho que explicar toda uma questão, mas vocês já sabem, já entenderam, né? E aí agora a gente vai cantar de novo sabendo o significado, que é muito mais bacana, né? Então vamos cantar agora com todo o nosso pulmão, com todo o significado agora que a gente já sabe, para a gente dar boas-vindas a essa tarde maravilhosa, que eu vou aproveitar para agradecer a equipe do Reforço por essa oportunidade de estar aqui fazendo esse acolhimento. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Então vamos lá? Botar a mão na cabeça? Funga aláfia, axé, axé. Funga aláfia, axé, axé. Funga aláfia, axé, axé. Funga aláfia, axé, axé. Então, eu trouxe 2 histórias para contar para vocês. E vocês também vão ter que me ajudar nessas histórias. Toda vez que nessa primeira história eu falar assim, bateu, vê se tem um lugarzinho assim que vocês possam bater, como se estivesse batendo na porta de uma casa. Isso, só 2 batidas, gente. Ó, tum, tum. Combinado assim? Vamos ensaiar? Ó, vamos ensaiar então. E bateu. Tum, tum. Maravilhosos, perfeitos. Então, antes de começar, deixa eu beber uma água. Para vocês também lembrarem do nosso ensaio. Tá ensaiado também? É isso aí, tem aqui, ó. Não, tá perfeito. Então, vamos lá. Era uma vez uma velha senhora, mais velha que o próprio tempo. Ela chegou num pequeno vilarejo. Ela tinha fome e sede. Ela chegou, então, na primeira casa e bateu. Abriram a porta, mas assim que viram a velha senhora, fecharam a porta na sua cara imediatamente. Ela foi então na segunda casa e bateu. Ai,
espiaram pela janela e assim que viram a velha senhora, trancaram portas e janelas. E assim ela foi, de porta em porta, de casa em casa. Ninguém a recebeu. Cansada, ela foi para o meio do vilarejo, onde tinha uma fonte. Ela sentou para descansar, bebeu um pouco de água e avistou um jovem que chegava com uma capa colorida. Ele parecia trazer o arco-íris com ele. O jovem, então, fez o mesmo caminho que a velha senhora. Ele se aproximou da primeira casa e bateu. A porta, então, magicamente se abriu. E ele foi convidado a entrar. E lá da fonte, a senhora podia ouvir risadas, conversas e muita diversão. Parecia que uma luz saía de dentro da casa. O rapaz, então, foi numa segunda casa e bateu. E ele foi novamente convidado a entrar. E também podia-se ouvir muita risada, muita diversão. E assim ele foi, de porta em porta, de casa em casa, e todas as portas se abriam para ele. Então, quando ele saía de uma das casas, a velha senhora foi até ele e perguntou: quem é você que todos te recebem com tanta alegria? E o rapaz falou: Eu sou o conto, eu sou as histórias, e todos querem ouvir o que eu tenho para dizer. E a senhora, quem é que ninguém te recebeu? E ela olhou bem no fundo dos olhos dele e disse: eu sou a verdade, e quase ninguém se abre para mim. Nesse momento, o conto abraçou a verdade e falou: venha comigo, entra na minha capa, vamos juntos na próxima casa. E assim eles foram. Eles foram pelo mundo inteiro. E dizem que é por isso que desde o tempo antigo até os dias de hoje, toda vez que a gente ouve uma história, a gente ouve também um pouquinho de verdade. Por isso eu vou contar uma outra história, né? Outrora, ainda inocente, eu era inocente, podem crer. Pensei, talvez um dia venha um cavaleiro. Então devo saber o que fazer, né? Se ele for rico, se for amável, com o pescoço cheirando a loção, e souber respeitar uma dama, então minha resposta será não. Eu serei fria e inacessível e permanecerei imparcial. Certamente a lua brilha a noite toda e nas ondas se balança a canoa. Nada mais além disso, afinal. Sim, a gente deve negar-se. Deve manter frio o coração. Tanta coisa pode acontecer à noite, mas eu sempre respondo não. O primeiro veio, um galante dos pés à cabeça. O segundo tinha 3 navios no porto. Mas como eram ricos e eram amáveis, com o pescoço cheirando a loção, e sabiam respeitar uma dama, então minha resposta foi não. Eu fui fria e inacessível e permaneci imparcial. Certamente a lua brilhou a noite toda, nas ondas se balançou a canoa, tudo mais aconteceu afinal. Sim, a gente deve negar-se, deve manter frio o coração. Tanta coisa pode acontecer à noite, mas eu sempre respondo não. Mas um dia, e o dia estava azul, veio alguém que não soube pedir. Pendurou seu chapéu atrás da porta
Então eu não pude mais resistir. E como não era rico, não era amável, com o pescoço cheirando a sabão e não sabia respeitar uma dama, então minha resposta não foi mais não. Então eu não me permaneci inacessível e não fiquei imparcial. Certamente a lua brilhou a noite toda e nas ondas se balançou a canoa. Tudo mais aconteceu afinal. Pois a gente não deve negar-se. Não deve manter frio o coração. Tanta coisa pode acontecer à noite quando a resposta não é não. O terceiro me chegou, como quem chega do nada. Ele não me trouxe nada, também nada perguntou. Mal sei como ele se chama, mas entendo que ele quer. Se deitou na minha cama e me chama de mulher. Foi chegando sorrateiro e antes que eu dissesse não, se instalou feito um poceiro dentro do meu coração. Obrigada. Obrigada mais uma vez e boa formação. Essa é Ana Belo, professora da nossa rede, da gerência de leitura. Eu ainda estou emocionado, porque eu vivo pedindo para ela fazer essa dramatização e realmente foi emocionante demais. Queria agradecer em nome de todos nós que estamos aqui. Vamos bater umas palmas, gente. E com esse olhar lúdico, apaixonado, com esse olhar de quem está disposto a não dizer não, vamos para a nossa mesa. Brincar também ensina ludicidade como caminho para o desenvolvimento de habilidades. Vou pedir aos nossos convidados e convidadas que entrem ali pela direita, assim que o Alvinho sair do caminho ali. Então eu gostaria de convidar para compor essa mesa com a gente, agora, a Sônia Regina Guaraldo, da Motriz. Ela é doutora em Educação pela Unesp, consultora e especialista em formação continuada de professores da Motriz. E os mediadores são Álvaro Chianelli, Marise Celestino, Priscila Almeida e Tâmara Ferreira, da equipe da CEF Reforço Rio. Lembrando, pessoal, vocês já podem, durante a conversa, surgiu dúvida, surgiu perguntas, apontar o QR Code, fazer suas participações. Também, se quiserem mandar mensagem para a Anabela, agradecer a atividade que ela fez, fiquem à vontade, a interação está aberta, tá? Boa mesa para gente. Sônia, seja bem-vinda ao nosso espaço, tá? Boa fala. Boa tarde, pessoal. Bom, agora tem um grande desafio de vir aqui depois da Ana Belo, né? Maravilhosa, que já conquistou a atenção da gente aí rapidamente, de uma forma tão rápida. E a gente falar um pouquinho sobre o nosso aluno, né? Sobre essa história de ludicidade como caminho para desenvolvimento de habilidades. E aí, gente, queria muito agradecer já a atenção, né, a presença de vocês, dizer que de manhã nós estivemos aqui, agora à tarde nós vamos passar por um outro, né, trazer outros aspectos, né, aprofundando um pouco mais na ludicidade, que foi algo que a gente já tocou na parte da manhã, e também fazendo algumas amarrações com aquilo que nós já trouxemos de manhã também. Então,
Perdão aí se eu me repetir aqui em alguma coisa, mas é muito para fazer esse aprofundamento e essa ligação com o que nós já trouxemos. E aí, gente, nós vamos, então, passar por duas questões principais aqui, né? Que é pensar, primeiro, o papel do aluno na escola, ou como nós vemos esse aluno na escola hoje, e depois pensar quais são as pontes que essa ludicidade pode fazer com a aprendizagem, né? Pensando como que essa ideia de lúdico se conecta com o aprender ou com a facilitação dessa aprendizagem. Então, vamos passar por essas duas questões aí. E aí, gente, comentários, perguntas, vocês podem ir escrevendo, e se vocês também quiserem interromper, fiquem super à vontade aí para a gente fazer esse bate-papo, tá bem? Então, vamos lá. De manhã eu comecei falando, e vou retomar aqui, mas de uma forma mais breve, essa questão que nós trouxemos sobre o triângulo pedagógico, o núcleo pedagógico. A educação, ela é cheia de modinhas, né, gente? Concordam? Uma hora é tal palavra, outra hora... Agora não é mais falar disso, agora nós vamos falar de projetos, agora é projetos. Agora é não sei o quê. E aí parece que nós estamos reinventando a educação, né? Nós estamos criando uma fórmula nova, estamos descobrindo a roda, e que agora sim tudo está resolvido, nós já temos a nossa bala de prata. E, na realidade, o que importa, né, e acho que trazer um pouco essa ideia de que o que importa fundamentalmente, essencialmente, para aquilo que nós fazemos todos os dias nas salas de aula, ou nos momentos que nós estamos com menos alunos, enfim, quando nós estamos na relação pedagógica, o que é importante é nós trazermos um equilíbrio entre o que a gente tem de objeto, de função social da escola, que é a aquisição do conhecimento, das habilidades, né? Então, a escola tem como função trazer para os estudantes todos os conhecimentos historicamente acumulados, então é na escola que ele vai aprender isso. E também ele vai aprender a se relacionar. Então, quando a gente está falando do conhecimento, nós não estamos falando só de um conhecimento acadêmico, intelectual, mas ele também vai virar cidadão na escola. Em casa, ele é filho, ele aprende as relações mais afetivas de família. Na escola, é o lugar onde ele aprende as relações com os outros, né? Aprende a viver em sociedade. E é a partir dessas habilidades que a gente traz relacionadas ao conhecimento que ele vai fazer isso. E aí, gente, nós temos o papel dos professores, que toda hora, a gente estava até falando no almoço, né? Puxa, a internet agora que a internet vai acabar, não vai ter mais, vai acabar com o papel dos professores. Ah, agora é a inteligência artificial. Ah, agora não sei o quê. Na realidade, sem esse papel mediador, nós não vamos ter aprendizagem. A Anabela veio aqui com uma linda história, mas se ela não tivesse aqui, com aquele sorriso, com aquela voz, que dá vontade de ficar conversando com ela e escutando ela falar a tarde inteira. Então, é ela, é o jeito como ela se conectou com a gente que fez com que essa história chegasse até a gente. Então, esse papel, a inteligência artificial não vai fazer. O computador, ou seja, qualquer equipamento, metodologia. Então, eu preciso da mediação, das relações, para que a gente consiga construir conhecimento. E, ao mesmo tempo, né, e não em menor importância, como é que nós trazemos o aluno, né, o estudante, num papel ativo dentro, né, dessa relação. Nós estávamos todos sentadinhos. E ela pegou primeiro, o que ela fez? Ela nos trouxe para dentro, fazendo gestos, nos incluindo na história. E a própria narrativa nos envolveu. Então, quando a gente está falando de um aluno com um papel ativo, não significa necessariamente que ele precisa estar
fazendo coisas, colando post-it na parede. Nós estamos falando de intelectualmente ativos, né? E aqui eu não estou dizendo que tal aula coloca o aluno em mais atividade do que outra. Ah, eu vou dizer que só aluno que trabalha em grupo está tendo papel ativo. Ou só... Não. Eu posso ter um professor que dê uma aula expositiva e que inclua o tempo todo os alunos nesse papel ativo. O que eu preciso é que eles estejam pensando junto comigo, em que eles estejam mobilizando. Óbvio que só isso não vai fazer toda a aprendizagem. Eles precisam exercitar, eles precisam estar em ação em outras situações também. Mas para que a gente perceba que esse papel ativo ele precisa ser construído, né? Não é só a gente fazer determinada atividade que eu já estou usando metodologia ativa, né? E a gente vai trazer um pouco hoje como que a ludicidade, qual que é esse lugar que a ludicidade ocupa nessa construção desse papel ativo. E aí, gente, tem um ponto que é importante a gente trazer aqui, que existem situações em que a gente tem o terceiro excluído. Nós temos 3 elementos ali, e às vezes um deles cai. Até 2 às vezes caem, mas normalmente existe um terceiro excluído dentro da educação. Por quê? Nem sempre o conhecimento é o centro. Às vezes a gente tem a escola para outros fins, né, para outras agendas. Ou eu estabeleço ali uma relação professor-aluno maravilhosa. É a história, né? Adoro o professor de matemática. Você gosta de matemática? Odeio, detesto. Né? Tem gente que se apaixona por um determinado conhecimento, conteúdo na escola, por causa do professor. Mas ele não se apaixona só pelo professor. Então, o professor aqui, se eu tirar o conhecimento dessa relação, eu não tenho aqui mais uma relação pedagógica. Eu tenho outra natureza, que está tudo bem também. Mas, para a gente produzir aprendizagem, eu preciso que aqui haja uma relação pedagógica, que eu seja essa pessoa que inspira. Quantos de nós não nos inspiramos por coisas na nossa vida, muitas vezes porque um professor nos apresentou, né? Nos trouxe de uma forma diferente. Então, é essa relação entre professor e aluno que envolve o conteúdo em que eu não tenho esse conhecimento como excluído ali. Ah, eu adoro o professor, de sexta-feira ele traz bala, faz umas coisas legais, umas brincadeiras. O que isso tem a ver com a leitura, com a matemática? Ah, não tem nada a ver, só ele que é legal mesmo. Então, acho que esse ponto da gente se inspirar. Eu tenho, muitas vezes, o professor excluído quando eu penso que só um método sozinho dá conta das coisas. Né, às vezes, em alguns lugares, a rede resolve fazer um super material, que não é o caso de vocês, porque o material de vocês é incrível, maravilhoso. Mas eu vou fazer um material tão explicadinho, tão explicadinho, tão explicadinho, que nem preciso de professor preparado. Imagina, só isso aqui dá conta. Não dá, né, gente? O professor ele precisa ser incluído nisso, porque é o que a gente disse. A mediação, e eu não estou falando mal de material, não, gente, porque eu acho que ter um material didático na vida corrida que o professor tem, né, isso é um ponto de partida muito importante. Mas é que sem o professor, esse material não tem muito significado, né? Ele não vai funcionar sozinho. Às vezes eu tenho salas, né, com a mesma atividade e o resultado é diferente. Eu vi outro dia uma aula de ciências, até contei outro dia para eles no remoto. E a aula era uma aula de ciências, de uma habilidade que era relacionada ao sistema de nutrição do corpo. Então, uma das partes era eles teriam que sentar em grupos, eles teriam que pegar um espelhinho e fazer uma experiência. Nessa experiência, eles tinham que soltar o bafinho ali no espelho para ver essa troca gasosa, né, que o ar que entra é diferente do ar que sai.
A atividade seguinte, eles teriam que discutir sobre isso, o que eles perceberam, nananã, e colocar lá as anotações, e depois disso, eles iam participar de uma mesa redonda para discutir com o que cada grupo percebeu e tal. Então, essa era a atividade. Só que a professora levou isso para a sala de aula, e ela manteve os alunos em fila, pegou o espelhinho e foi passando para cada um soltar o bafinho. Todo mundo quietinho, soltando. E aí, ela deu perguntas para eles responderem individualmente sobre o que eles acharam. E depois, ela foi dando as respostas corretas. Então, assim, eu tenho o mesmo conteúdo, eu tenho mais ou menos a mesma experiência, mas eu tive outra aula, né? A gente fala que acabou matando um pouco aí a construção daquela aula em que os alunos teriam a oportunidade de pensar e tudo mais. Então, gente, aqui, o professor é essencial, ele vai fazer a diferença. Ele vai fazer a diferença. E aí, né, a gente tem o estudante também, muitas vezes, como o terceiro excluído, em que basta eu dar uma boa aula, mas o aluno fica quieto e ele nem é envolvido intelectualmente, ele só está ouvindo mesmo. Né? Eu não chamo o aluno para dentro, como foi feito aqui com a gente. Né? Ela poderia vir aqui, eu vou recitar, vou contar uma história, tal, nananana. Mas ela se conectou com um sorriso. Então, a conexão com o aluno, ela precisa acontecer. E essa conexão acontece quando ele está ativo, né? Ele é parte disso. Então, a gente precisa tomar bastante cuidado, né, e olhar para esses elementos e entender. E eu gosto muito de trazer isso, porque, às vezes, isso parece um pouco óbvio. Mas nem sempre é óbvio a gente pensar o quanto a gente precisa ter equilíbrio nessa relação. E aí, gente, ainda falando sobre o aluno, né, esse papel do aluno, falando do papel do aluno, ao longo da história, desde que o mundo é mundo, e que se existe escola e que se fala de conhecimento, nós tivemos papéis diferentes. Né? O papel do aluno dentro da escola ele foi mudando de lugar, mudando de posição. Então, se a gente fosse olhar lá na antiguidade, dei uma juntada aqui, viu, gente? Mas nessa parte para trás aí, o que importava era um aluno como? Disciplinado, obediente, bonitinho, sem... No século XIX, também eles permaneciam obedientes, iguais, né? E aí aquela ideia de que se eu der um ensino bom, se o método for bom, eu atinjo todo mundo. Então, aquela ideia da padronização, a ideia da indústria, né? Eu boto aqui, só eu fazer tal coisa e vai acontecer ali. Né? Então, essa valorização forte da disciplina. Lá no século XX, com a Escola Nova, já com Paulo Freire, com John Dewey, com toda essa teoria, nós já começamos a pensar nesse aluno como um sujeito ativo do seu próprio aprendizado, né? O aluno como sujeito. E agora nós temos muito, né, essa discussão desse protagonismo do aluno. Então, isso que se começa, né, a vislumbrar lá no século XX, no XXI, as discussões e pesquisas e estão todos muito mais avançados. Então, eu tenho aquele aluno protagonista, é ele que constrói seu próprio aprendizado, ele busca conhecimentos, enfim. E aí, só que assim, se a gente for pensar, a gente tem todos esses olhares ainda hoje, né, gente? Não é porque é tendência numa época que as crenças mudaram completamente. Às vezes ela muda no discurso, mas não... E aí eu tenho aqui, tenho o papel, né? E como que o aluno assim, era encarado? Como que o aprender era encarado? O que é aprender nesse tempo para trás aí? Século XIX para trás. Aprender é realmente transmitir. Então, o aluno vem aqui, ele não sabe absolutamente nada, ele não tem história, ele não tem nada. E ele é uma esponja, ele vai absorver tudo que tem aqui. Então, é só transmissão. Então, eu não considero essa pessoa como um sujeito. E, né, a partir do século XX, como a gente já disse, aprender já não é mais isso. Aprender, descobrimos, estudamos, e que aprender já é um processo complexo, né?
Ele vai envolver a cognição, ele vai envolver a emoção, ele vai envolver as relações que a gente tem, ele vai envolver a convivência. Então, aprender não é só raciocínio, não é só razão, mas entram todos aqueles elementos para que a gente constitua esse aprendizado. E quando o aluno não aprende, o que acontecia antigamente, então, e o que acontece hoje? Ou o que a gente busca que aconteça hoje? O que era um aluno que não aprendia? Ele era desobediente, ele era preguiçoso, ele era incapaz, então, fora da escola, né? Então, você reprovar era você não serve para isso aqui, né? E quantos anos, né, de Brasil a gente teve aí de muita reprovação, e de que reprovação era sinal do quê? De qualidade. Nossa, eu reprovo metade. Comigo ninguém passa. Né? Quantos professores a gente viu, né, com esse discurso? Comigo, assim, entre 50, só vai passar 10. Parabéns. E hoje nós procuramos desenvolver um olhar em que cada aluno aprende de forma diferente. Não só sobre múltiplos aspectos, né, naquelas dimensões cognitiva, social, mas eu tenho jeitos de aprender diferentes. Eu tenho tempos diferentes. Né? Eu não posso dizer que alguns aprendem e outros não. E hoje nós colocamos, além de outras causas, né, gente, a aprendizagem ou a não aprendizagem, também relacionada aos desafios pedagógicos que nós enfrentamos. Né? Muitas vezes nós precisamos adequar os nossos métodos, os nossos materiais, as nossas abordagens, enfim, é um processo também técnico, né? Colocando aqui a escola como esse lugar que domina, né, o profissional, que tem o profissional para educar. E aí, é claro que tem uma questão também, gente, isso gera muita discussão, que é também a patologização da educação. Então, às vezes, antigamente ele não aprendia porque ele era desobediente, preguiçoso. Muitas vezes hoje ele não aprende sob a desculpa de que ele é doente, né? Eu preciso de um laudo, eu preciso, né? Quanto a gente está tendo? E isso eu não estou querendo dizer aqui que não existam todos os transtornos e tudo, mas o quanto muitas vezes a gente, né, traz a questão da não aprendizagem para uma questão de saúde, né? E às vezes a gente tem questões pedagógicas importantes para serem vistas aí. Só lembrar o pessoal que tem os QR codes. Já estão? Então tá, era só para lembrar que tem uns QR codes aqui em volta. Quem quiser fazer pergunta sobre a palestra, tá? É só mandar. E marcar no Instagram, que a Priscila está me lembrando aqui, tá? Todas as fotos que vocês tirarem. Isso mesmo, gente, marca lá. Pensando em aprendizagem, né, e fazendo esse passeio aí, a aprendizagem ela tem realmente, assim, muitas coisas interferem na aprendizagem. Se eu estiver numa rede onde eu não tenho escola, onde a criança não vai para a escola, se eu não tenho condições estruturais mínimas, vai ser difícil também, né? São as condições básicas que eu tenho. Eu não tenho água na escola, eu não tenho. Não tem. E essa condição. Não adianta falar que é só pedagogia, não vai dar conta disso. Né? Ali também tem um ponto que eu gosto sempre de trazer sobre as relações que se estabelecem na escola, sob a lógica da distribuição de poder, vamos pensar assim. Como é a comunicação? A gente não está nem entrando nas questões didáticas aqui. Mas como nós nos comunicamos com os alunos? Como é essa comunicação? Como os espaços são proporcionados pelos alunos ali? Todo mundo pode andar em qualquer espaço? O quanto meu aluno participa ou não da própria avaliação? Ou isso é uma questão só do professor, eu não compartilho
com o meu aluno? O quanto os alunos, isso entra um pouco nas questões democráticas da escola também, o quanto eles estão definindo, decidindo, participando, pertencentes disso. Então, assim, essas relações, a forma como essas relações se dão, elas também vão colocando o aluno num determinado lugar ou no outro. Né? Quem fala muito disso é um autor que chama Basil Bernstein, que ele é um grande inspirador da discussão de currículo. É ele que fala que, muitas vezes, o currículo, né, ele até origina as discussões do currículo oculto, né, que é aquela história de que, às vezes, eu não estou ensinando isso, determinado assunto, mas a minha postura ensina. O jeito como as coisas acontecem aqui dentro da sala ensina. Os alunos com os quais eu me relaciono aqui constroem um código de relação. Então, às vezes, eu tenho como meu interlocutor apenas os 5 alunos aqui do meio. Eu pergunto, rapidinho eles vão responder, e aquela lateral, né, toda aqui, o fundo, eles já resolveram a vida deles. Eles sabem que eles não vão ser chamados, né, para participar, eles nem precisam, eles estão ali tranquilos, vivendo a vida deles ali. E aí, isso é um código, isso é um código das relações. Né? Isso, às vezes, não está lá na nota, não está na habilidade, mas isso é um código, então, isso interfere na aprendizagem. Às vezes, eu vou acompanhar as salas de aula, e isso acontece muito. O professor está dando uma aula expositiva aqui, ele fala, quem sabe tal coisa, tal coisa? O aluno. Isso. Daí a pouco ele pergunta o mesmo aluno. Então, tem 3, às vezes, que participam muito, e isso vai dizendo também da nossa postura e do quanto nós somos inclusivos ali. E quando não, né, eu já fiz essa pergunta, não é uma pesquisa empírica nem acadêmica, quem está sentado na lateral e no fundo são os alunos pretos, são os alunos que não aprendem, Então, isso é um currículo oculto, né, gente? Eu posso fazer a mesma atividade para todo mundo, mas se eu não tiver um olhar diferente para essas questões, eu também vou ter um resultado diferente. E aí, esse autor também que vai trazer a questão daquela escola para pobre e escola para rico, sabe? Currículo de pobre, currículo de rico. Que para esses aqui eu posso ensinar só algumas coisas, as coisinhas mais fáceis, porque eles não vão ter capacidade. E aí eu vou deixando aquilo que é mais importante, aquilo que é completo, que é inteiro. Então, aqui é um olhar sociológico também sobre a educação que é importante que a gente tenha. Bom, e acho que um terceiro que eu destaco aqui são as escolhas didáticas que a gente faz na construção da autonomia dos alunos. E a autonomia aqui, nós estamos relacionando essa autonomia com o quanto ele é protagonista e como é que eu consigo fazer com que o que é lúdico, né, construa essa autonomia também. Então, a gente vai entrar um pouquinho aqui. Antes daqui, aqui são as relações sociológicas, né, que eu falei para vocês. Então, escolhas, comunicação, organização do espaço, decisões. E aí a gente vai falar de lúdico, né? Nós vamos conversar um pouco sobre essa ludicidade aqui. E aí, para vocês, né, se eu perguntasse para vocês, o que é uma coisa lúdica? Divertida, prazerosa, tem prazer, tem diversão. Envolve brincadeira, imaginação, criatividade. Mais algum? Troca. Envolve sofrimento? O que vocês acham? Ludicidade pode envolver sofrimento? Pode? Simbólico, muito bem.
Mas e o sofrimento? Como que é o sofrimento, gente? Como brincadeira, sofrimento, como que é isso? Eu estava contando. Bom, não vou contar agora, não. Vou contar depois. Mas envolve, de algum modo, de uma certa maneira. Não é sofrimento de maltrato e tal, mas envolve um pouco. Eu vou pegar aqui, depois eu volto lá. E aí a gente vai pensar assim: por que uma criança realiza uma atividade na escola? Eu já sei, nem precisa me responder. Eu sei, porque a gente chega e fala assim para eles: olha, gente, aqui temos uma atividade e vocês precisam fazer essa atividade, porque quando vocês crescerem, vocês têm que passar no vestibular e vocês têm que ser adultos que têm autonomia de leitura. Funciona? Para vocês funciona fazer isso, dar sermão? Não, porque para a criança o que importa é o que está acontecendo agora. Então, quando eu estou pensando em ludicidade, eu tenho que pensar assim: por que essa criança vai se motivar a fazer alguma coisa? Né? Como que eu vou... A motivação é interna, viu, gente? A gente não motiva o outro, mas a gente precisa conhecer o outro para organizar as coisas para isso. E aí a ludicidade, o que torna uma tarefa lúdica, é isso. São essas 5 condições aqui que a gente vai entrar um pouquinho. A primeira delas é a condição funcional. Né? É o prazer funcional. Não é só porque serve para alguma coisa, mas é o prazer funcional. A professora destacou a questão do jogo. Quando eu jogo, para que eu jogo? O que eu vou obter quando eu jogo? Eu jogo para quê? Para ganhar. Mas pode ser que eu perca. E aí? Pode ser para perder, inclusive, né, gente? Jogo porque eu quero jogar. Então, o jogo não tem outra função de aprender de coisa, porque eu jogo porque eu quero jogar, quero jogar, é gostoso jogar. Então, o prazer funcional, ele está em fazer uma coisa cuja função de fazer aquilo já é produzir esse prazer. E o jogo é isso. Né? Então, quando ele traz, né? Quem traz esses conceitos, pessoal, é o Lino de Macedo, né? Que é um professor da USP, que estudou muito, tem muita coisa publicada sobre essa questão, principalmente do jogo e das questões matemáticas aqui. Mas ele diz que as crianças vivem o seu momento. Daí o interesse despertado por certas atividades, como jogos e brincadeiras. Então, eu brinco porque a função da brincadeira é a brincadeira. Né? Eu brinco porque eu jogo por isso. Né? E eu ouço uma história, como eu ouvi aqui, para quê? Para ouvir a história. Né? Nossa, já estamos indo, né? E é isso. Então, acho que essa é uma das funções, né? O prazer funcional. Uma outra aqui é como o lúdico ajuda, né, a construir aqui a gente tem uma competência, né, que é um exemplo aqui, né? A atividade da batalha de decomposição que vocês têm ali. Então, é um exemplo em que a gente pode trazer o jogo como uma atividade e em que ele vai se envolver. Nós temos um outro aspecto, que é o desafio e a surpresa. E aí, quando a gente fala de desafio e surpresa, eu achei muito interessante trazer isso aqui, né? O biscoito de polvilho, que tem lá, né, dentro do material de vocês. E tem também o item 2 lá dessa atividade, que primeiro é fazer o biscoito, porque aqui é o texto instrucional, né, que nós estamos aprendendo. E depois ele teria que construir um pacote, né, inspirado lá no biscoito Globo e tal. Mas o que tem de desafio e surpresa aqui? Ele já sabe fazer? Vamos pensar uma criança que nunca cozinhou. É desafiador para ele fazer aquele biscoito? Bom, eu acho que eu nem sei como que faz um biscoito de polvilho, né, gente? É desafiador. E por que é surpreendente? Por que é uma surpresa?
o resultado é uma surpresa. Pode dar errado, pode dar certo. Então, quando nós fazemos alguma coisa que é surpreendente, é algo que eu tenho dúvidas, eu tenho uma incerteza sobre o que vai acontecer. E nesse processo eu vou aprender coisas. Então, quando eu for começar a desenhar eu não tenho uma fórmula, eu não tenho uma receita, eu tenho instruções, mas eu não tenho uma receita. Aqui é um outro aspecto da ludicidade, que é a necessidade. Eu crio a necessidade. Aqui eu trouxe um exemplo de que, do ponto de vista afetivo, eu vou querer fazer aquilo, eu vou querer jogar. Então, eu trouxe aqui o exemplo que eu trouxe de manhã do jogo O Maior Leva. Alguém conhece o jogo O Maior Leva? As crianças aqui, elas se juntam e elas tiram 3 cartas, né, ali do monte, e com essas 3 cartas, elas precisam construir o maior número possível. E aí, quem conseguir fazer o número maior, leva as 3 cartas do outro e ganha quem tiver mais cartas ali. Bom, é lúdico, né, do ponto de vista, puxa, é legal, eu vou participar, é o jogo, né? E ele sente impulsionado a fazer isso por uma necessidade. Mas também essa tarefa precisa ser possível. Se eu der esse jogo para uma criança de pré-1, eu não sei qual é a nomenclatura, ou do maternal, para ele vai ser possível? Não vai, né? Então, eu preciso também, e possibilidade não significa só que, eu acho que ele não vai conseguir. Pode ser que esses alunos não consigam, mas eu preciso criar as condições para que ele consiga. Então, aqui, o que a professora fez? Ela fez o jogo, depois ela deu uma atividade em que juntos eles teriam que pegar os números ali e entender qual seria o número melhor para colocar. Depois ela deu uma outra atividade para eles, agora sim, agora eu faço isso como exercício. Então, eu vou construindo possibilidades. Então, a gente precisa ter também alguém que organize o caminho. E esse é o papel da didática, né? Ele não vai conseguir fazer sozinho. Quando isso acontece, quando está muito longe, as crianças passam a se desinteressar, a ter medo da frustração, da exposição. Principalmente, gente, quando a gente está falando dos alunos que estão passando pelo processo de reforço, ou para os alunos que têm dificuldades. Essas são as crianças que têm que se conectar novamente com a escola, que precisa principalmente acreditar que ele consegue também. E quando eu trago, por exemplo, atividades lúdicas e desafiadoras e ofereço condições para que ele consiga, vou fazendo nesse ritmo, eu vou trazendo essa crença para ele também, né? De manhã eu trouxe esse problema aqui, que também tem uma questão do lúdico, né? É uma questão para o primeiro ano, viu, gente? Vovô disse que cresceu numa casa onde havia 12 pés e um rabo. Quem poderia ter vivido com o vovô? Quem vocês acham? Quantas pessoas? 3? 3 pessoas? 4. E só? Mais um cachorro. Cachorro só? Pode ser um gato. Pode ser uma lagartixa. Pode ser uma iguana. Será que podia ser pé de cadeira? Então, gente, e aí tem criança que vai falar assim, por exemplo, se a gente perguntar para vocês, quantas pessoas vivem na casa de vocês? Você vai falar quanto, Marise? 4 pessoas vivem na casa da Marise. Quantas pessoas vivem com a Marise? 3 pessoas. Gente, é um probleminha tão simplesinho, parece, né? Mas a Constance Camille, ela traz muitos outros dessa natureza também, em que faz com que a criança seja desafiada. Não tem só uma resposta, né? Dependendo do lugar. E eu preciso ter só uma resposta? Não, eu preciso que essas crianças pensem. A escola precisa ser o lugar onde ela pense, em que ela possa errar, inclusive. Porque aqui exige, né, eu estou pressupondo
que as coisas sejam diferentes, né? E é isso. Então, acho que aqui a gente tem essa questão da ludicidade também. Uma outra questão aqui é a expressão construtiva. O que é a expressão construtiva dentro da ludicidade? Nem sempre a gente faz... Você pega uma tarefa que você tem que fazer e você já vai fazer. Eu adoro bordar, por exemplo. Para mim, bordar é lúdico. Para outras pessoas, não é. Mas, nossa, mas é duro, você tem que ficar bordando, bordando. Qual que é a ludicidade que tem nisso? Eu adoro ver as coisas se formando, as cores se misturando. Eu erro, me dá raiva, eu tenho que ir lá. Olha só o sofrimento aí. É um sofrimento que eu vou fazer, às vezes, uma coisa que eu não sei ainda, que eu vou ter que me desafiar, que eu vou ter que ir para outro lugar, mas é lúdico. Né? É interessante fazer isso. Quando eu termino, eu vejo aquilo, né? Só que quando eu vou bordar, será que eu já pego, já desenho, pronto? Será que eu já tenho tudo isso pronto? Às vezes eu vou ficar folheando ali, escolhendo, pensando, será que eu faço uma almofada? Será que eu faço uma blusa? Esse desenho aqui ficaria tão bom numa blusa. E eu vou fazendo, que essa é uma atitude da ludicidade, faz parte, que é a expressão construtiva. Né? Às vezes a gente não vai direto, mas você está pensando, né? Você está ali elaborando. E muitas vezes os nossos alunos fazem isso também. Né? E essas atividades que a gente dá, talvez a gente tenha que dar também o espaço para que eles tenham essa atitude errante. Né? Não é que não vai fazer as outras coisas, que não vai produzir, mas é esse tempo de elaboração até. Então, eu vou para uma biblioteca, eu vou pegar um livro, eu vou pegar outro, eu preciso dar esse prazer, porque ler também é isso, né? Eu fazer escolhas, eu gostar do título, eu posso começar a ler, depois eu não quero mais. Então, esse espaço é lúdico também, né? E, por fim, a dimensão simbólica, né? A professora falou da dimensão simbólica aqui. A dimensão simbólica são aqueles aspectos das atividades que a gente consegue trabalhar e que a gente consegue se ligar pessoalmente. Eu consigo fazer uma conexão do que eu sou com aquilo que eu vou fazer. Então, por exemplo, a questão da... Ele fala isso, né? O Lino ainda. Propostas, por mais importantes que sejam, que não têm histórias, ou seja, que não têm um correspondente pessoal ou grupal, não fazem sentido para as crianças. Por isso, em geral, né, elas geram desatenção, desinteresse, ou que são motivos de chacota e piadas. O simbolismo lúdico significa que aquilo que se faz tem um correspondente, qualquer que seja para a criança. E aí eu trouxe um exemplo aqui de uma produção de texto. E quantos de nós escrevemos produções de texto sobre as nossas férias, né, gente? Tinha ido para lugar nenhum, chegava ali, você tinha que escrever sobre as benditas férias, né? Minhas férias, né? Isso é um clássico. Mas, mesmo nas boas propostas, eu preciso criar também e mostrar para os alunos que eles podem se conectar com aquilo que eles escrevem. Então, num exemplo como esse aqui, em que ele teria que elaborar um conto para uma coletânea de conto da turma, como que ele iria se conectar com isso? Isso é tudo material de vocês, viu, gente? Como que ele se conecta com isso? Primeiro, pela função. Puxa, vou fazer algo que vai ficar na biblioteca, que eu vou compartilhar, que eu vou fazer um piquenique. E aqui eu quero falar, né, coisas interessantes sobre isso. Eu vou ter outra postura diante dessa produção se for só para entregar para o professor corrigir. É diferente. E o que eu posso aqui também pensar? Essa expressão da criatividade. Puxa, como é que eu crio aqui um personagem? Nós vamos criar o personagem. E vocês vão colocar coisas... Você nem precisa falar isso, mas como vai ser esse personagem? Ele vai ser corajoso, ele vai ser tímido, ele vai ser muito bonito. Como é que ele vai ser? E quando eu estou fazendo isso, eu estou trabalhando a dimensão simbólica. Essa construção, ela está representando um pouco do que eu sou. É uma forma como os alunos, como eles vão se
se conectando com isso também. Então, sai da história de ser uma atividade para ser algo significativo para eles. E aí, gente, de novo eu falo, é muito diferente você construir no nível que esse aluno permite, né, no limite que ele te permite, algo que se conecte com ele. É muito mais provável que ele vá aprender, que ele vai se conectar com a possibilidade de adquirir novos conhecimentos com a escola, do que se eu for fazer atividades mecânicas, repetitivas, ou eu trazer o reforço como uma punição também. Tá vendo? Você não prestou atenção, você não fez isso, 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 agora você também tem que fazer o reforço. E aí a gente vai na contramão do que a gente quer construir com os alunos, né? Que a escola, como essa ponte para o conhecimento, e para que esse conhecimento se relacione com a vida, né? É diferente. Muitas pessoas encontram na escola a única chance que elas têm de se conectar com isso. E é muito importante que a gente pense isso. Mas fazer tudo isso, né, e ter essa abordagem é fácil e é difícil, né? Acho que tem os dois lados aí, porque às vezes requer uma mudança de olhar. E muitas vezes nós acreditamos que seja dessa forma, mas puxa, como é que faz, né? Como eu posso mudar isso? Como eu posso ir fazendo isso? Eu acho que, primeiro, a gente também tem que se permitir não é errar assim, porque eu vou errar e vou prejudicar todo mundo, mas eu tenho que me permitir, a possibilidade dessa construção. E saber que quando eu mudo, eu não vou fazer perfeitamente logo porque eu comecei a fazer. Mas eu só começo a mudar na medida em que eu começo a fazer. Porque senão fica só um campo das ideias aqui. Ah, se eu tivesse tal coisa. E acho que uma forma da gente fazer isso é se apoiar, é começar a criar dentro da escola, com os pares, né, essas trocas mesmo, sobre como eu coloco o meu aluno numa posição mais ativa, como é que eu trago a ludicidade na sua essência. E isso pode entrar em qualquer disciplina, em qualquer componente curricular, né? Nós trazemos dentro de nós todos os professores que nós tivemos. E não adianta a gente pensar que a gente lê, a gente estuda, e nós vamos mudando na medida em que a gente vai fazendo e vai pensando sobre o que a gente fez e vai entendendo. Mas a gente tem ali o professor que era tradicional, que era de um jeito, que era de outro, e a gente vai também modificando. Acho que é ter muita empatia e muito acolhimento por aquilo que a gente é. Porque eu tenho certeza absoluta que ninguém acorda de segunda-feira de manhã e fala assim, hoje eu quero dar uma aula muito maçante para os meus alunos. A minha certeza é que todo mundo vai querendo dar o melhor, né? E aí a gente tem que ir pensando que melhor é esse, né? Cada vez, né? Porque a gente melhora, né? A gente tem essa possibilidade. E aí, para encerrar, eu acho que eu já vou encerrar aqui. Eu trouxe esse poema, né? É o poema do Manuel de Barros, né? Para finalizar. Não vai ser igual a Ana, viu, gente? Mas eu vou ler. A poesia está guardada nas palavras. É tudo que eu sei. Meu fado é o de não saber quase tudo. Sobre o nada eu tenho profundidades. Não tenho conexões com a realidade. Poderoso para mim não é aquele que descobre ouro. Para mim, poderoso é aquele que descobre as insignificâncias do mundo e as nossas. Por essa pequena sentença, me elogiaram de imbecil. Fiquei emocionada. Sou fraco para elogio. Então, é essa possibilidade que a gente tem que dar mesmo, né, gente? De errar, de ser humano aí e a gente se conectar com aquilo que a gente faz de verdade. Obrigada, gente.
Gente, boa tarde. Ficamos muito felizes porque estamos cheios de perguntas aqui. Vocês podem continuar fazendo, tá? Comentários. Eu gostaria de começar pelo comentário da Ana, que foi um que uma professora, deixa eu abrir aqui, já enviou para a gente assim que a Ana acabou de contar a história. Foi a professora Bárbara Vilas Boas, da Sexta CRE, e ela fala assim: seria maravilhoso ter a Ana Belo em nossa unidade escolar e nossa oficina de leitura com os responsáveis. Aí, Ana, já foi uma indireta, né? Para quem sabe ler, um pingo é letra, né? Pode pedir por e-mail, tá? Então aqui a chefa tá falando, pode pedir por e-mail que a Anabela vai lá. A Marta também fala aqui, tá todo mundo já autorizando, já tá autorizada a Anabela lá na escola, tá? Só não deixa de mandar, Bárbara, tá bom? Não deixa de mandar, foi você, professora? Não deixa de mandar esse e-mail, pode mandar para o do reforço que a gente encaminha, se quiser pode mandar também para a gerência de leitura, mas se quiser mandar para a gente vai encaminhar, tá bom? E vamos aqui às perguntas. Tá? Vou passar para a Priscila para começar. Primeiro, mais uma vez, agradecer, Sônia. Maravilhosa apresentação. Complementando mesmo a nossa fala da manhã, né? Trazendo a ludicidade e tal, mas aí já temos algumas perguntas. Professora, como o uso de jogos e brincadeiras podem ajudar na separação das defasagens de aprendizagens? Quais são os principais benefícios da ludicidade para o desenvolvimento cognitivo, emocional e social dos alunos? Papo para uma palestra, né? Acho que é retomar um pouco essa questão, porque o que é lúdico, a ideia do lúdico, e eu acho que vou dar até um passo atrás. Quando nós aprendemos, quando nós nos conectamos emocionalmente com alguma coisa. Não é gostar, mas eu me conecto àquilo. Aquilo tem significado para aquilo que eu estou fazendo. Né? Ou para aquilo que eu vou aprender, ou para aquilo que eu me proponho a aprender. E a ludicidade, né, com esses aspectos que a gente trouxe, a gente precisa construir esse significado. Né? E a ludicidade está muito presente nos jogos. Então, quando nós pensamos o jogo, né, no jogo, as crianças elas não estão pensando em aprender ali. Né? Ela ajuda muito. Eu estava na escola o ano passado e eu falava para os professores, a gente precisa acreditar no jogo, porque o jogo, principalmente na matemática, ele vai nos ajudar em muitas coisas. Então, se ele estiver jogando lá o Ludo, por exemplo, né, e eu jogo a pecinha e vou ter que andar 5 casas, e eu estou lá no primeiro ano e ele vai ter que contar, ele está aprendendo a contar, fazer a associação da fala, da contagem, com aquilo que ele está contando. Só que ele não está pensando que ele está aprendendo a contar aqui. Acho que tem esse aspecto que ele proporciona esses movimentos cognitivos, no caso da matemática, que vão ajudando a desenvolver. Eu acompanhei 2 crianças que elas tinham que jogar o dado, e era uma espécie desse de maior, quem conseguiria fazer o maior número. Então, eles tinham que jogar o dado, e quanto eles tinham que somar. Sei que eles tinham que somar ali. E as primeiras vezes que uma das crianças jogaram, eram umas crianças que tinham mais dificuldade de aprendizagem. Ela demorava um tempão no começo do jogo para contar até o 6, quando o dado caía no 6. Então, ela ia bolinha por bolinha. 1, 2, 3. No começo, ela nem associava a contagem com... E passou, ela jogou tal. No segundo dia que eles estavam jogando, quando ela jogava o 6, ela já sabia que tinha 6 ali. Ela já memorizou aquilo, né? Que é a história disso ficar automatizado. Então, eu sabia que e ao contar também ela fazia uma contagem. Então, assim, tá saindo? Essas coisas proporcionam essa aprendizagem cognitiva. Por outro lado, é mais fácil a criança aprender porque ela está numa situação até de relaxamento ali. Né? Ela está com os colegas, ela está trocando, ela pode errar, porque no jogo eu posso errar, eu posso perder. Né? Então, essas coisas são mais
esse tipo de atividade ajuda mais o desenvolvimento das crianças e as dificuldades de aprendizagem, porque ela proporciona todas essas condições. Então, aí eu tenho os elementos da ludicidade, que é o desafio, que é tudo isso, e eu crio também um ambiente psicológico seguro para o erro. Né? Se eu consigo construir isso, né, num ambiente, independentemente de jogo ou não, onde a criança tem a possibilidade de errar, e o erro vai ser problematizado, e está tudo bem, eu tenho uma criança que não desistiu, né, de fazer as coisas e de tentar. Quando o acerto é valorizado excessivamente, eu também eu acabo sufocando um pouco quem está com dificuldade. Na minha tese de doutorado, eu acompanhei uma ação, uma aula, em que eles tinham que compartilhar resultados, era um segundo ano. E a professora deu lá a atividade e tal, e cada turma tinha uma resposta. Mas ela ficou com tanto medo de que eles não chegassem à resposta, porque a gente tem isso como professor, né, gente? Nós ficamos com uma ansiedade de correr com isso e de eles chegarem logo na resposta. E aí, ela colocou as crianças lá para falar, para cada um falar o seu resultado. E a ideia original era que os alunos fossem trazendo diferentes resultados para um único problema e que eles fossem discutindo. Só que cada vez que uma criança acertava, sabe o que ela fazia? Ela pedia uma salva de palmas. Então, como é que eu faço isso? Então, criar um ambiente psicologicamente seguro para o erro é muito importante, né? E, às vezes, isso não está ali no nosso planejamento, mas tem que estar na nossa intenção. Eu estava até comentando, né? Ah, consertou? E o microfone da Xuxa, pega aí. O microfone da Xuxa. Então, vamos lá. A gente estava aqui também, recebemos uma outra pergunta da professora Andréia, da quarta CRE, que ela pergunta o seguinte, né? De que forma o professor pode avaliar a aprendizagem dos alunos por meio de atividades lúdicas? E como o ambiente escolar pode se tornar promotor da ludicidade como ferramenta de recomposição da aprendizagem? Muito boas perguntas, né? Porque Muito boa. o olhar ali da avaliação ele é completamente diferenciado, né? Mas é com você. Quando eu falei para vocês aqui que eu contei esse relato de que no primeiro dia que a criança jogou, ela não tinha nem ela não sabia nem pôr o dedinho certo assim para contar. E no outro dia era rápido, foi de um dia para o outro esse avanço. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar para avaliar e conseguir avaliar é, primeiro, a gente precisa conhecer a criança antes. A gente está sempre conhecendo essa criança. Porque eu preciso saber o que ela sabe. Sem saber o que as crianças sabem, não tem como eu chegar e dizer se ela avançou ou se ela não avançou. Né? A gente fica dando atividade e esperando o dia da prova. E eu acho que tem muitas formas. Então, no jogo, por exemplo, eu vou percebendo isso. Né? Eu vou fazendo as intervenções, eu vou percebendo a dificuldade do aluno, porque muitas vezes eles não sabem jogar, eles não sabem interagir, e aí eu preciso fazer intervenções. Ou a coisa não está andando ali. Então, quando eu falo do jogo, né, ou de atividades lúdicas, parece que é só pegar uma atividade e entregar que está tudo certo. E, na verdade, não. Para eu poder fazer uma intervenção, eu preciso entender qual está sendo a dificuldade. Então, o olhar dessa avaliação formativa, né, que é uma avaliação que eu consigo fazer intervenções e a criança já vai aprendendo com a própria pergunta dela, isso já vai promovendo a aprendizagem. Claro que eu tenho os momentos lá de avaliação somativa, né, processual, que eu vou entendendo onde é que os meus alunos estão e tudo mais. Mas eu acho que a avaliação que vale desses momentos é eu conseguir perceber o que as minhas crianças sabiam e o que elas passaram a saber diante da intenção que eu tinha. Né? Então, qual é a minha intencionalidade nisso?
E eu esqueci a outra pergunta, a última. Eu lembro um pouco, mas eu não lembro tudo. Como o ambiente escolar pode se tornar um promotor da ludicidade como ferramenta de recomposição da aprendizagem? Bom, eu acho que a ludicidade, ela não deve estar presente só como elemento na recomposição ou no reforço. A ludicidade, ela precisa estar nos momentos em que a gente se propõe a ensinar. A gente falava no almoço assim, o que é ensinar alguma coisa a alguém, né? Então, falar, eu gosto de língua portuguesa, eu sou professora de língua portuguesa, eu sei tudo, faz de conta, de língua portuguesa. Mas eu sei ensinar isso? Para eu pensar o ensino disso, eu preciso estabelecer os elementos da ludicidade, do protagonismo, né? E eu acho que transformar a escola nesse ambiente é trazer essas discussões de onde o aluno está para o centro das discussões, para o centro dos nossos planejamentos, entender o quanto esse aluno está tomando decisões na aula, ou o quanto ele está sendo só passivo. Né? Às vezes eu faço uma experiência de ciências e o aluno fica vendo a professora fazer as coisas. Né? Eu já vi muito isso. Ai, não, eles vão fazer sujeira. Hoje já vi educação infantil fazendo bombom da Páscoa, mas eram as 3 professoras dos 3 prés fazendo e as crianças olhando assim. Ai, acho que eles ficavam doidos, né, para ir lá, pegar e botar a mão na massa. Então, assim, às vezes uma atividade parece ativa, lúdica, mas ela não é, porque eu não estou colocando os alunos em ação. Então, em qualquer coisa que eu vá fazer. Teve uma vez, eu era coordenadora, né? Também fui coordenadora. Acho que eu esqueci de falar isso, gente, que eu sou professora, dei aula 12 anos na rede estadual de língua portuguesa, fui coordenadora, diretora, etc. E tinha uma prática na escola de homenagear o professor, no dia do professor. E fazia-se um café muito legal, com uma lembrancinha, ou um jantar e tal. E aí eu ficava pensando assim, mas e os alunos? Como é que os alunos estão envolvidos nisso? E aí a gente foi pensar em coisas que os alunos pudessem estar envolvidos. Então, os alunos, aquelas coisas bem, vou cantar uma música, vou escrever aqui uma carta de como você é importante para a nossa turma. Então, assim, é uma atividade na escola. O professor está ali na escola. E uma das coisas que eu preciso ensinar, inclusive, é que o professor seja valorizado. E aí, na hora de fazer esse reconhecimento, eu não trago os alunos para participar. Então, essa é uma ação que o aluno precisa estar ativo também. Então, a cada coisa que acontece na escola, tenho que pensar qual que é o papel do aluno aqui, qual é o papel do conhecimento, qual é o papel, e a gente volta lá no triângulo de novo. Professora, ao ouvir a sua fala a respeito do triângulo pedagógico, eu me lembrei dos momentos em que tive de fazer escolhas durante algumas aulas, com o intuito de aproximar os alunos de mim primeiro, para depois envolvê-los com as questões da disciplina. Você poderia sugerir algumas estratégias ou caminhos pedagógicos para despertar os alunos dos anos finais e fazê-los se sentir mais engajados na escola? Tem 1 milhão aí, porque essa pergunta é de 1 milhão, né, gente? Gente, eu dei aula há muito tempo para aluno de Fundamental 2. Eu amava os alunos do 8º e do 9º, eram os meus preferidos. E aí eu ficava com essa pergunta, sabe? Essa pergunta sempre me acompanhou. E eu acho que tem uma coisa que eu acho que é de cada um, acho que não tem uma receita, mas eu acho que a principal estratégia é quando você consegue transferir para o seu aluno o prazer que você tem daquilo que você ensina. Não é só lá ficar fazendo discurso e tudo mais. Uma vez eu fiz com os meus alunos, eu fiz isso depois, eu tomei essa decisão, depois eu me arrependi amargamente, mas aí eu já tinha começado. Todo ano eu me arrependia. Eu fazia teatro com os meus alunos. Todo ano, e eu pisava na sala, no primeiro dia, qual teatro nós vamos fazer? E a primeira vez que eu dei esse teatro, nós fizemos Morte e Vida Severina. E eu trouxe o texto
Eles falaram, ai, nossa, que estranho, que coisa esquisita. Ai, não, e ainda, né? Falei, gente, vamos fazer. Depois, se vocês não gostarem, de repente a gente pode mudar. E aí nós fomos, né? Fomos trabalhando o texto, fomos entendendo e fui tentando envolver todo mundo, porque eu gostava de nem que fosse papel de árvore tinha que participar, né? Então, e eles participavam e eu fui trazendo questões ali, outras coisas que a gente pudesse agregar. Mas, ao final, eles estavam apaixonados pelo texto. Eles estavam cantando as músicas do Chico Buarque, eles estavam vestidos. E, assim, eu me arrependi, depois, quando eu via a questão, o produto final ali, a forma como eles se engajavam, a forma como eles se apaixonavam por aquilo, aí eu entendia, né, que, às vezes, a gente precisa ser um pouco... Quando a gente fala de envolver os alunos, não é só falar coisa que eles gostam. Não é só trazer coisas que eles já conhecem e gostam. Eu preciso também apresentar a arte, a literatura. E aí você vai fazendo isso. É claro que a gente tem que ter vínculo. Né? Quando a gente fala do triângulo e que o conhecimento tem que estar junto, se eu não tiver empatia para o meu aluno, se eu não tiver, né, um olhar de vínculo amoroso, isso não vai também acontecer. Mas eu preciso, num primeiro momento, eu posso fazer isso, mas depois eu venho trazendo, né, todas essas coisas. Uma outra atividade foi com cordel. E eu trabalhava com material estruturado, né? Era um material pronto que vinha, e eu tinha que fazer, com o 7º ano, a produção de cordel. E aí, eu poderia dar uma aula, vocês vão produzir um cordel, tem que fazer versos com 7 sílabas, vocês vão fazer, vão me entregar, e está tudo certo, acabou. Mas não, né? Quem gosta de sarna, né, para se coçar. E aí, o que a gente fez? Não, nós vamos fazer um cordel, gente. O cordel de vocês vão vender na festa junina. E aí, demorou, eles vinham com esse cordel, a gente discutia as características. Ah, mas o seu cordel, você não quer trazer um pouquinho de humor? Né? Você não quer trazer um pouquinho ali do cotidiano? Tá, e eles iam mudando. E eles ficaram tão orgulhosos daqueles cordéis, aí a gente pôs lá no varal. E até o final da festa junina, à noite, eles estavam lá ajudando a desmontar e orgulhosos daquilo. Então, acho que a receita para que a gente engaje os alunos, eu acho que a primeira é a gente estar engajado com aquilo e gostando de fazer aquilo. Porque se a gente não está achando interessante e não consegue, dificilmente eles vão também achar interessante o que a gente está trazendo, sabe? E acho que aí tem várias maneiras e a gente precisa também aí abrir, né, a nossa mente e pensar possibilidades. Mas eu garanto que vale a pena, é muito bom. Só para fechar um pouquinho a fala, assim, achei muito interessante tudo o que você estava falando. E às vezes a gente acha que é muito difícil, né? Porque aquela bagunça pedagógica, né, que a gente adora. E no começo realmente é muito difícil. Até a gente reorganizar aquilo ali para montar jogos ou brincadeiras, ou até mesmo uma atividade em que eles participem, né, como o brigadeiro ali de meter a mão na massa, dá realmente trabalho. Mas é uma cultura que se cria e que a gente vai criando aos poucos. Eles vão se adaptando, eles vão se acostumando, e eles mesmos já se organizam, né, e ajudam naquela organização. Mas o fato é começar, né? E a gente tem muito essa cultura porque a gente foi criado dessa forma, né? Às vezes a gente em casa mesmo, né? Quanto de nós não falamos com os nossos filhos, a gente acaba respondendo, acaba fazendo, é tudo muito rápido, tudo muito corrido, né? E fazer o aluno pensar, esperar a criança ali construir aquele conhecimento, realmente dá trabalho, mas vale muito a pena e vale super a pena. E pegando esse gancho, eu quero falar dos nossos jogos, gente, pedagógicos, que temos do 1º, do 2º ano, e a gente tem agora os jogos do Travessia, que tem também dos anos finais. E os jogos do Travessia, eles vão chegar nas escolas que atendem o projeto Travessia, mas estão também lá na plataforma do Rio Educa, lá na área do Reforço Rio. Então, vocês podem se valer daqueles jogos e brincar bastante, né, e curtir. E a gente tem visto várias experiências exitosas onde daquele jogo se transforma em atividades e dramatização e coisas muito legais, tá? Só queria complementar e falar sobre isso.
Eu ia passar para ele para falar do jogo. Antes eu vou até aproveitar para poder falar que o de cima, pretinho aqui, é o nosso Instagram e aqui embaixo é o nosso e-mail. Então, para você enviar lá o pedido da Anabela, professora, pode aqui, ó, copia, anota, porque a Anabela vai ficar muito feliz de ir lá na sua escola. E essa novidade que a Tamora está falando aí desse ano, desses jogos do Travessia, anos finais, ele vem justamente pensando de que maneira eu posso trabalhar a língua portuguesa, posso trabalhar a elaboração de textos, criação de textos poéticos, criação de textos narrativos a partir dos jogos, e de que maneira eu posso colocar a matemática da minha sala de aula de uma maneira lúdica, de uma maneira que possa ser prazerosa e até mesmo em alguns momentos para o aluno saber lidar com esse sentimento de às vezes eu ganho e às vezes eu perco, né? E eu acho que teve uma palavra aqui que a Tamora falou que eu acho que é importantíssimo a gente recuperar, que foi um momento que ela fala que os alunos também começam a participar. O que isso significa? Para a gente poder pensar na nossa sala de aula e fazer a coisa dar certo, não adianta a gente chegar de repente e vamos hoje fazer uma atividade de jogo e vai virar um pandemônio e a gente não vai conseguir, de fato, desenvolver e nem chegar aonde a gente deseja. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que ter muito claro, e isso faz parte inclusive do Travessia, é se criar uma rotina dentro da sala de aula. Se eu vou fazer um jogo semana que vem, eu começo a preparar a minha turma para esse jogo desde essa semana que nós estamos, para que eles também consigam controlar as emoções que aquilo dali vai despertar em cada um. Porque a gente, quando fala assim, pô, vai ter a jornada do Reforço Rio, vai ter isso, a gente fica às vezes eufórico. Nós somos seres de emoção. E nós precisamos entender esse ser de emoção que nós somos. E se nós somos esse sujeito de emoção, a gente precisa saber lidar com elas. Então a gente também prepara o nosso estudante entendendo que ele vai ser esse sujeito que vai criar expectativas, que vai querer chegar ali naquele momento e vai tentar colocar tudo que ele sabe e até o que ele não sabe, porque ele vai ter que aprender a lidar até com aquela pergunta: e se eu não conseguir fazer? Porque a gente sabe que ainda vão ter aqueles que vão querer se excluir por conta dessa pergunta que vai surgir, como também pode ter aquele que vai ser mais desinibido e vai adiante. Então a gente prepara essa turma, o jogo vai ser sobre adição. Se o jogo vai ser sobre adição, temos aqui algumas dicas do que vocês vão poder encontrar lá na frente. Se preparem, porque a disputa vai ser boa. A gente prepara a turma, a gente cria regras. Uma coisa que é importantíssima para dentro da sala de aula é a regra. E essa regra que é construída coletivamente dentro daquela sala de aula. A gente, quando tem o primeiro dia de aula, a gente tem que criar com os nossos estudantes, primeiro dia, segunda semana, e relembrar na terceira, na quarta, porque uma hora a coisa começa a acontecer. Na hora de fazer perguntas, quais são os sinais que a gente vai adotar dentro dessa sala de aula? Quando eu chego, o que eu vou fazer? Vai ter todo dia uma contação de uma história? Ou vamos trabalhar com um texto? Vai ter sempre uma leitura. 5 minutos da minha aula vai ser leitura. Isso pode ser professor de português, de matemática, de história, geografia. De manhã eu falei que eu aprendi a fazer resumo com a minha professora de geografia. Ela que me ensinou. Então, a gente pode se utilizar dos diferentes textos que estão hoje disponíveis para poder trabalhar a sua função social e criar uma rotina de leitura e uma escola para a leitura. Uma escola que hoje o estudante está diante de um texto e ele consegue refletir o que aquilo de fato está querendo se comunicar com ele e ele não aceitar facilmente tudo aquilo que chega de informação no WhatsApp, no YouTube, no Facebook, porque a gente hoje tem... O que não falta é comunicação. Hoje, o tempo todo, a gente está lidando com mensagens. Agora, de que maneira eu estou lidando com essa mensagem e de que maneira o meu estudante está lidando com essa mensagem? O que faz esse verbo quando eu leio dentro dessa oração? O que ele faz com que eu selecione de conhecimento dentro do meu pensamento? Então, a gente precisa recuperar algumas coisas que são a rotina, condutas dentro da sala de aula, reforçar para que a gente comece também a desenvolver a ludicidade dentro da sala de aula. Porque senão ela perde também o seu propósito.
Tudo só se torna possível se a gente consegue criar com aquilo um propósito. E aquilo que a gente mais precisa, que eu acho que hoje o que mais está sendo dito, e que eu acho que a Anabela ela conseguiu exemplificar e transbordar isso para a gente, é a linguagem da paixão. O que a gente precisa levar para aquilo que a gente faz dentro da sala de aula é a paixão. Com paixão, eu consigo conquistar todo mundo. Eu consigo fazer com que o meu aluno ele perceba que ele tem dificuldade em relação àquilo que a gente está trabalhando ali dentro da sala de aula. Ele tem essa ciência, mas ele mesmo assim vira para você e fala: caraca, olha só, eu estou tentando. Estou errando, mas eu estou tentando. Ele se motiva porque você está motivado. É a linguagem da paixão, a patose, que faz com que a gente realmente contamine tudo que está no entorno. Assim, somos nós, sujeitos de emoção, sujeitos de desejo, e a gente precisa estar apaixonado por nós, por aquilo que nós escolhemos fazer, para que a gente possa levar essa paixão também para o outro, que está ali. Porque senão a sociedade vai padecer de uma doença que ela nunca vai encontrar cura. Porque a cura, na verdade, está dentro da gente. A cura é a paixão que a gente tem pelo outro, o respeito que vem por essa paixão, o respeito que vem por esse ser de desejo que nós somos. Então a cura está aqui. A gente está o tempo todo lidando um com o outro. E a gente está parecendo ficar doente por conta disso. Por quê? Nós estamos perdendo o encanto e a paixão de tudo que nos circula. Eu não estou mais aqui pisando nesse palco sem considerar tudo que o fez chegar aqui. Eu tenho que estar aqui e agradecer pela oportunidade de estar aqui nesse espaço, agradecer por cada energia que está circulante dentro desse local. Sabe por quê? Porque nós somos esse sujeito de especificidades. Esse sujeito que traz em si uma comunicação, uma linguagem e uma importância de ver importância em tudo. A gente está utensiliando tudo na nossa vida. E a gente precisa voltar a olhar pela janela e ver a importância do sol, a importância das árvores, a importância da palavra. Porque o Kabengele Monanga ele fala exatamente isso. A palavra é fonte de ânima, de vida, de alma. Então a palavra ela é capaz de contaminar e contagiar tudo que está aqui dentro. Ela é um grande poder de magia. E a gente precisa, com essa palavra, encantar a nossa vida, devolver o caráter de alma a tudo que nos circula. Porque a industrialização, o capitalismo, ele faz com que a gente utensilie tudo muito tranquilamente para a gente poder explorar. E a gente explora sem ver a alma daquilo que habita o outro. Então é fácil você tirar uma vida, é fácil você cortar uma árvore, é fácil você pegar a comida e jogar no lixo, porque você está tirando a alma e o encantamento e o significado daquilo. Então, educar, trabalhar na educação, significa a gente encontrar um aprendiz, um aluno que quer, um corpo de desejo que está do outro lado e um corpo de desejo que está desse lado, que se inverte a todo tempo e a todo instante, porque sala de aula é constante inversão. Então, a gente precisa recuperar esse caráter de vida das coisas, a alma das coisas, porque assim a gente com certeza vai construir um caminho seguro, porque a gente se encanta com palavra, a gente se encanta com interpretação, e é isso que a gente está querendo trazer, a ludicidade como uma forma de encantar novamente a nossa sala de aula, a aprendizagem, os nossos estudantes e a nós mesmos, porque precisamos ser felizes. Tá certo? E eu acho que é Marise, vai lá. Complementando a fala do Álvaro, e o que a Sônia também falou, a questão também do lúdico, do jogo, ele não pode terminar em um dia só. Tem esse preparo, mas eu preciso também de depois de ter apresentado, depois de ter feito, né, o jogo, e a gente vai ver aqui daqui a pouco também atividades, aí, práticas que estão acontecendo dentro da sala de aula, da rede, com os nossos alunos,
o meu jogo ele não pode acontecer uma vez só. Porque é isso, no primeiro momento, a maioria dos alunos que não conhece aquele jogo, ele não vai acertar. Nós nunca acertamos de primeira. Quem foi que jogou na primeira vez e acertou? Dependendo do jogo, muitos de nós tivemos que jogar mais uma, mais duas. E quando esse aluno entende, e agora ele conta de uma vez o 6, então ele vai se construindo e acreditando em si outra vez. E ele passa a entender a sua importância, ele passa a se amar mais, porque muitos dos nossos alunos só erram. E muitas vezes a vida só apresenta para a gente o erro. Ei, você errou aqui, você errou ali, você errou ali. Então, os nossos alunos eles precisam desse retorno de confiança, de autoconfiança. Então, o jogo, né, a ludicidade, a condição de tentar e de errar, ela precisa acontecer mais de uma vez. Porque aí, com as nossas intervenções, com as intervenções dos amigos, ele então olha um dia e fala assim, eu sei, agora eu sei. Agora eu posso jogar junto com os outros. Eu acho que isso também é algo muito importante da gente reconstruir com os nossos alunos e mesmo com os maiores, mesmo com os dos anos finais, né? A gente recebeu algumas atividades, algumas experiências de sala que a gente vê isso. Quando a gente traz as trilhas, né? Quando nós propomos as atividades e quando o Álvaro para pensar no jogo, né, em formas de fazer com que esse aluno interaja, a gente está fazendo isso, a gente está levando e entregando para vocês propostas, porque as trilhas elas não terminam nelas mesmas. Eu acho que ali é uma trilha, a trilha é isso, né? Às vezes eu vou fazer a trilha lá para o Corcovado, mas de repente no meio do caminho eu resolvo fazer uma outra e eu vou criando outras experiências de vida. Então, as trilhas elas vêm com muitas propostas, mesmo do aluno estar ali interagindo com o outro e o outro falando, não é assim, faz assim, e o outro discutir, colocar e ter a sua voz ali, seu momento de fala, tudo isso é muito importante para os nossos alunos, principalmente para os mais velhos, que muitas vezes eles se calam, né? O adolescente ele tem muito medo de errar. Ele tem muito medo de passar por situações, ai, que vergonha, vou pagar um mico. Então, esse espaço, né, de confiança, esse espaço de acolhimento, ele precisa acontecer. E ele precisa entender que, poxa, aquele professor, aquela professora pensou numa coisa diferente para mim, né? Ele está me propondo coisas novas. Então, eu acho que tudo isso vai reconstruindo esse adolescente ou essa criança.